Pois é, meus amigos, você está sabendo que a vida vai ficar muito mais difícil para aproximadamente 40 milhões de trabalhadores brasileiros, como pedreiro, manicure, pintor, eletricista, professor particular, motorista de aplicativo, entregador de bike, qualquer tipo de bico, qualquer tipo de trabalho informal. A gente está falando aqui de uma atividade econômica que movimenta quase R$ 1 trilhão por ano. Hoje está completamente fora do controle fiscal pleno e automático do Estado e o governo está de olho exatamente nessa grana, nesse dinheiro que está na mesa, porque a Receita Federal informou que a partir do dia 1º de janeiro de 2026, os contribuintes passam a ser obrigados a emitir documentos fiscais eletrônicos com destaque para 2 impostos importantes, que é a CBS e o IBS, que são os novos impostos da reforma tributária. E isso inclui também a emissão da NFSE, que é a Nota Fiscal de Serviço Eletrônica. Na prática, como é que vai funcionar tudo isso? É muito simples. Se você prestou algum tipo de serviço de uma forma recorrente, está entrando dinheiro na sua conta bancária, pois é, o sistema já entende tudo isso e passa a exigir regularização e também documento fiscal para comprovar essa atividade econômica. E não para por aí, porque a própria Receita Federal já deixou claro que pessoas físicas, CPFs, com atividade econômica, elas podem ser obrigadas a se cadastrarem no CNPJ, exatamente isso, migrar para pessoa jurídica para quê? Para fins fiscais e justamente para permitir a apuração automática de impostos, ou seja, antes o Estado dependia totalmente da sua boa vontade, da boa vontade do contribuinte para declarar os seus ganhos e poucas pessoas faziam isso, né? Isso ficava na sua mão. Mas agora, a partir da reforma tributária, ele passa a identificar os padrões de receita, os padrões de renda, tudo que está entrando ali, movimentações na sua conta bancária, ele cruza os dados automaticamente e a partir de agora ele passa a exigir que você pague por isso, pagar o seu imposto. Então, antes o pedreiro que fazia a sua obra recebia pelo seu serviço, pagava ali os ajudantes, saía cedo de casa, enfim, antes ele não declarava, não emitia nota fiscal. O sistema, até há pouco tempo atrás, ele já sabia disso, já sabia que isso estava acontecendo, porém não reagia. Só que a partir de agora, a partir do dia 1º de janeiro de 2026, com os dados cruzados, a Receita Federal identifica esse padrão de prestação de serviço, exige regularização e pode solicitar que esse pedreiro migre para a CNPJ e passa a cobrar a nota fiscal eletrônica. E aqui é onde entra a grana, é onde entra o dinheiro pesado. Quanto que o Estado está esperando arrecadar com essa brincadeirinha, hein? Bom, as estimativas técnicas mostram que o governo pode arrecadar uma bagatelinha aí em torno de 30 a 50 bilhões de reais por ano com esse imposto, com essa estrutura. Dinheiro hoje que circula fora do radar fiscal, dinheiro hoje que fica na mão de quem trabalha, de quem produz, de quem paga a sua conta, de quem sustenta a sua família, mas o governo acha que ele precisa mais desse dinheiro do que você, trabalhador. Afinal de contas, alguém tem que bancar os luxos de Brasília. Alguém tem que bancar as viagens da primeira-dama. Alguém tem que bancar a campanha eleitoral de político vagabundo que nunca trabalhou na vida. Pois é, para quem duvidava que essa reforma tributária seria uma forma do Estado roubar ainda mais dinheiro com impostos, como eu já venho alertando aí há quase 3 anos, tá aí a comprovação. Então fica comigo até o final do vídeo para você entender os desdobramentos dessas mudanças que começam a valer a partir agora de 2026 e como tudo isso vai impactar diretamente na sua mesa. E aproveita para me ajudar, para compartilhar esse conteúdo com quem você acredita que precisa se preparar urgentemente para essa mudança. Pois é, meus amigos, esse daqui é o comunicado oficial da Receita Federal. Esse é o documento oficial que estabelece as novas regras da nova tributação que começa a valer a partir do dia 1º de janeiro de 2026. Tenho certeza que muita gente ainda está dormindo, não está entendendo o que está acontecendo mais a partir de 2026. Meu amigo, o negócio começa a ficar muito complicado. Olha aqui as orientações da reforma tributária para 2026. Esse artigo aqui que foi publicado agora no dia 12 de dezembro de 2025 no site da própria Receita Federal do gov.br. Quais são as obrigações a partir de 2026? Daqui a pouco eu vou trazer alguns exemplos para ficar mais fácil aí o entendimento. Mas vamos lá. A partir do dia 1º de janeiro de 2026, os contribuintes estão obrigados a emitir documentos fiscais eletrônicos com destaque da CBS e do IBS, porque muda completamente. Tinha antes os impostos estaduais, outros os impostos municipais. Agora está tudo unificado em um só sistema e justamente esse comitê organizador, né, lá nacional é que vai acompanhar
acompanhar tudo isso, vai receber isso e vai fazer os repasses para os estados e os municípios. Isso aqui é um problema, para mim, grave, porque praticamente tudo isso fica na mão de Brasília. Por mais que tenha um comitê para gerir isso, mas essa arrecadação vai lá para Brasília para depois eles distribuírem para os estados e os municípios. Isso aqui, para mim, é um problema muito sério, mas infelizmente aprovaram isso. Além de emitir aqui os documentos fiscais, que todo mundo vai ter que se preparar para isso, outra obrigação é apresentar, quando disponibilizadas, as declarações dos regimes específicos, que é o DERE, que são os layouts para cada modelo de imposto, apresentar também, quando disponibilizadas, as declarações e os documentos fiscais de plataformas digitais conforme as regras. E o ano de 2026 vai ser meio que um ano de experimento, de adequação. E agora vem uma informação muito importante, essa mudança muito importante, é que a partir de julho de 2026, as pessoas físicas, ou seja, os CPFs, que sejam contribuintes da CBS e do IBS, deverão se inscrever no CNPJ. Ou seja, o que a Receita está querendo dizer aqui é o seguinte: a gente agora já sabe que tem CPF, pessoas físicas, que têm atividade econômica e que precisa recolher os impostos, só que elas não conseguem recolher os impostos sendo o CPF. Elas vão ter que migrar, vão ter que ter um CNPJ, mas vem essa outra informação aqui, ó, a inscrição do CNPJ não transforma a pessoa física em jurídica, servindo apenas para facilitar a apuração do CBS e do IBS. Ou seja, a pessoa física vai ter a opção de abrir um CNPJ somente para ter um certificado digital, para ela poder emitir nota fiscal, porque somente com a nota fiscal é possível recolher os impostos automaticamente do CBS e do IBS. E aqui tem milhões de pessoas que se enquadram justamente nesse perfil. Uma pessoa que é um motorista de Uber, por exemplo, não tem um CNPJ, mas a partir de agora vai ter que ter um CNPJ. Um entregador de bike, ele não tem um CNPJ, mas ele está prestando um serviço. A Receita já sabe disso com o cruzamento de dados e agora vai ter que ter um CNPJ justamente para emitir uma nota fiscal. Para quê? Para o governo conseguir arrecadar os impostos automaticamente. Você está entendendo? Então esses aqui são os documentos fiscais eletrônicos que deverão ser emitidos. São todos esses aqui, ó, mas eu vou destacar aqui os principais, que é a nota fiscal eletrônica, a NFE, a NFSE, a nota fiscal de serviço eletrônica, e todas essas outras notas aqui, ó, que são vários modelos, vários layouts. Eu vou deixar o link na descrição aqui do conteúdo para você ter acesso a todas essas informações, mas eu preparei aqui um documento com muita informação. Bom, o que o governo quer? Ele quer justamente pegar todo mundo que está trabalhando hoje na informalidade e colocar dentro de um regime que vai cobrar imposto. Quanto de imposto eu vou trazer aqui mais para frente, qual é a porcentagem. Mas qual que é a dimensão, né, que a gente tem aqui na mesa? Bom, segundo os dados do IBGE, a taxa de informalidade do Brasil segue muito elevada. No terceiro trimestre de 2025, cerca de 38,6% da população ocupada trabalhava de forma informal. E trabalhando de forma informal, o que acontece? O governo, ele não está participando dessa atividade econômica e é isso que eles não querem. O que corresponde a aproximadamente 40 milhões de trabalhadores atuando sem vínculo formal, ou seja, uma parte gigantesca da força produtiva do país. Cara, quase 40% da população na informalidade é muita gente. E esse contingente inclui pessoas que trabalham sem carteira assinada, prestadores de serviço sem CNPJ e trabalhadores por conta própria que não estão no radar formal do Estado. E uma parte desse sistema roda com inteligência artificial, com IA, justamente para ter essa possibilidade de cruzar esses dados de uma forma extremamente eficiente, né, sem a necessidade de ter ali a mão humana. É o monitoramento do Estado automático, utilizando aqui uma super tecnologia. Quais são as 20 principais profissões autônomas mais comuns aqui do Brasil? A gente está falando aqui de pedreiro, pintor, eletricista, encanador, diarista, faxineira, cabeleireiro, professor particular, personal trainer, designer gráfico, costureira, vendedor ambulante, ou seja, cara, tá todo mundo agora entrando no radar. E quanto que essas pessoas vão precisar pagar de imposto? Bom, a partir de 2026, todo serviço prestado com recorrência passa a exigir nota fiscal eletrônica de serviço, a NFSE, e com essa nota entra automaticamente a cobrança do IBS, que substitui o antigo ISS, e na prática esse imposto vai ficar em média entre 2% e 5% sobre o valor total do serviço, o valor bruto, dependendo do tipo de atividade, mas varia ali entre 2% e 5%, mas esse aqui não é somente o único imposto não. Além disso, entra a CBS, que substitui o PIS e COFINS. No início da transição, essa cobrança vai ser menor, ainda não se sabe qual vai ser esse número, mas ela passa a compor a carga total ao longo dos anos, ou seja, cada serviço prestado passa a ter o imposto direto
sendo cobrado ali diretamente na origem, sem a necessidade de você ter que recolher imposto, ter que pagar nada. Isso aqui vai ser automaticamente cobrado com essa reforma tributária, com esse sistema. Mas o maior impacto não é somente do imposto, porque quando o autônomo começa a emitir nota, a renda dele deixa de ser invisível e ela passa a ser registrada, somada e cruzada automaticamente se a soma mensal ultrapassar a faixa de isenção do imposto de renda, além dos impostos da CBS, do IBS, do IVA. Essa pessoa precisa pagar aqui o imposto de renda também, com alíquotas que vão de 7,5% até 27,5%, dependendo do total anual. Então lembra lá da faixa de isenção de R$5.000? Pois é. Teve a faixa de isenção de R$5.000, por quê? Porque o governo já sabia que ele conseguiria tributar agora praticamente todo mundo. Imagina 40 milhões de pessoas entrando no radar, sendo tributado com 2% a 5%. Essas pessoas tendo uma renda mensal acima de R$5.000 ainda vai ter que pagar uma alíquota de imposto de renda. Ou seja, o imposto não é apenas esse de 2% a 5%. Isso aqui é apenas o primeiro pedágio. Na prática, o trabalhador passa a enfrentar 3 custos ao mesmo tempo. É o imposto sobre o serviço, imposto sobre a renda total e o custo indireto também da formalização, porque tem custo para você se formalizar, como contador, sistema e risco de multa. Isso começa a valer a partir de 2026 e com certeza muita gente ainda não percebeu o tamanho do pepino que está sendo colocado na nossa mesa. Agora deixa eu te explicar o que realmente muda, porque esse é o ponto que transforma completamente a vida de quem trabalha por conta própria no Brasil, porque isso aqui não se trata de um novo imposto, é uma mudança estrutural no modelo de cobrança. Antes da reforma, o imposto sobre serviço era o ISS. E o ISS, ele era um imposto municipal. Cada cidade tinha sua regra, tinha sua alíquota, tinha o seu sistema de nota fiscal e, principalmente, a sua própria capacidade de fiscalização. Na prática, isso significa o seguinte: a cobrança ela existia apenas no papel. Por quê? Porque quase nunca existia na vida real. Um pedreiro, uma manicure, um eletricista, um professor particular, eles não eram fiscalizados. Por quê? Porque o município ele não tinha estrutura para isso. Fiscalizar serviço pequeno, pulverizado, feito de pessoa para pessoa é caro, é lento e também é politicamente impopular. E o Estado local até sabia que existia essa sonegação de imposto, que as pessoas não estavam emitindo nota, sabia de tudo isso, mas ele dependia de denúncia, dependia de fiscalização presencial e também de auditor humano. Resultado, o sistema ele tolerava o informal. O trabalho autônomo cresceu justamente nesse espaço porque o próprio modelo de cobrança era fraco, era fragmentado e ineficiente. Agora, com a reforma tributária, isso muda completamente. O ISS, o Imposto Municipal, ele deixa de existir e entra no lugar o IBS, que é o Imposto sobre Bens e Serviços, e aqui é onde está o ponto-chave. O IBS não é mais um imposto municipal, ele é um imposto nacional com regras unificadas, base de cálculo padronizada e gestão centralizada por um comitê nacional integrado justamente à Receita Federal. Na teoria, o dinheiro continua sendo repartido entre os estados e municípios, mas na prática, quem controla, quem apura, quem cruza os dados, quem cobra, passa a ser o Sistema Nacional Único. A cobrança deixa de ser territorial e passa a ser sistêmica. Antes, cobrar um pedreiro era muito complicado. A prefeitura tinha que ir atrás dele. Agora, o sistema começa olhando para onde, hein? Começa olhando para onde entra o dinheiro, exatamente para a conta bancária, e aí é onde tudo muda. O foco deixa de ser a profissão declarada e agora entra em cena o padrão de renda. Se existe recorrência, se existe previsibilidade, se existe fluxo constante de dinheiro, o sistema identifica aquilo como uma atividade econômica, e quando o sistema identifica uma atividade econômica, ele vai exigir o quê? Regularização. Não importa se você se chama pedreiro, manicure ou se você está fazendo somente um bico. Cara, para o sistema isso virou prestação de serviço e prestação de serviço exige documento fiscal. Por quê? Porque o dinheiro entrou, ficou registrado, agora precisa ser explicado. Por isso, a própria Receita Federal já deixou claro que pessoas físicas com atividade econômica, elas podem ser obrigadas a se cadastrar no CNPJ, no Cadastro Nacional de Pessoa Jurídica. E não, você não vai virar uma empresa na prática. É porque o sistema precisa de um identificador fiscal para permitir a apuração automática de imposto. E essa é uma mudança silenciosa
porém é uma mudança muito profunda na estrutura da arrecadação de impostos aqui no nosso país. Antes, a fiscalização era humana, falha e limitada. Agora, ela é automática, ela é digital e ela é permanente. Não emitir nota, cara, isso aqui não vai virar solução, não vai te esconder do sistema. Isso aqui vai virar, na realidade, um risco, porque o sistema ele não começa na nota, você está entendendo? Ele começa no seu extrato bancário. E se engana quem acha que isso aqui é uma modernização para simplificar a vida de quem trabalha. Na realidade, não, meu amigo. Isso aqui só simplifica a vida de quem cobra. O Estado deixa de correr atrás do contribuinte e passa a sentar esperando os números chegarem. E muita gente me perguntou, Josué, como é que consegue aprovar uma reforma tributária como essa? Aqui no nosso canal, desde o início, a gente sempre se colocou contra essa reforma tributária, mesmo com muita gente, inclusive economista, e uma turma também da direita dizendo que era uma coisa boa, seria muito bom para o nosso país, cara, mas estava na cara que não era. Mas eu me lembrei de um vídeo que eu assisti no início desse ano de 2025, o Lula falando como que ele conseguiu passar uma reforma tributária como essa, hein? Presta bem atenção nas palavras do Lula. Aprovado hoje é que quem entende de história e quem entende de política sabe que só é possível aprovar uma coisa dessa magnitude no regime autoritário. No regime democrático era humanamente impossível aprovar. Tem um regime autoritário, que você tem uma imprensa castrada, que você tem o sindicalismo castrado, que você tem uma sociedade aprisionada pela censura, você pode fazer qualquer coisa. Se eu puder, não vou pagar mais imposto. Vou sonegar tudo! O problema é que as pessoas comuns não tem mais como sonegar, meu amigo. O rico, ele sai fora, vai morar em outro país, leva a sua residência fiscal para outro país e consegue se proteger de alguma forma. Agora, os mais pobres, meu amigo, ele não tem para onde correr. É sempre assim, o governo sempre fala que vai mirar nos ricos, vai taxar os ricos, mas sempre sobra para os mais pobres. Não adianta pagar, vocês roubam, porra! A Previdência está quebrada, claro que quebra, com vocês roubando. Você lembra, desde a época da Georgina, eu estou brigando com isso. Eu fui processado por aquela vagabunda. Pois é. E ela, que a desgraçada, morreu, tá com capeta. E ela não devolveu o dinheiro. Mas alguém tem que pagar o cartão de crédito desse senhor aí, ó. Eu não tenho cartão de crédito. Eu nunca usei cartão de crédito de medo. É mesmo? De medo, por quê? Você não vê dinheiro na sua mão. Então é fácil, né? É fácil gastar. Tem uma coisa lá, custa 100 reais, eu não vou botar a mão no bolso, é só um cartãozinho, tá aqui, tá? Então eu peguei medo do cartão de crédito, eu acho que muita gente tem de vida porque não se controla. Você já pagou a fatura do teu cartão? Porque a do Lula, a gente pagou, você viu, né? Lula gastou 8 milhões, eu falei 8 milhões no cartão corporativo. Nos 7 primeiros meses do governo, dá 1.100.000 reais por mês no cartão. E a gente paga essa conta. Ele gastou mais do que todos os outros ex-presidentes, mais do que Bolsonaro, Temer e Dilma. Tudo isso está acontecendo por um motivo muito simples, você já percebeu, né? Que o motivo é a arrecadação. Como eu te mostrei, o Brasil tem cerca aí de 40 milhões de trabalhadores informais, autônomos. Essa economia paralela movimenta algo próximo de 1 trilhão de reais por ano e com a reforma tributária, o governo enxerga esse fluxo como uma nova base de arrecadação, uma nova base de cobrança. As estimativas apontam para algo entre 30 a 50 bilhões de reais por ano que podem ser puxados para dentro do sistema com a exigência de nota fiscal, IBS, CBS e em muitos dos casos, infelizmente, isso vai acabar empurrando o trabalhador para faixas mais altas de tributação, como também eu te mostrei. Inclusive no imposto de renda. Na prática, o custo de trabalhar aumenta não só pelo imposto, mas pela burocracia, pelo risco, pelo controle permanente. Para quem vive no limite, que é o caso de praticamente todo mundo aqui no nosso país, passa a sentir o peso desse novo modelo diretamente no seu bolso.